nós vamos falar de materiais mais próprios para a escola bíblica. É muito delicado quando nós estamos tratando com criança. Você viu, talvez aqui, quantos aqui não têm em sua igreja local, porque tem aqui alguns que não são da Renovada, né? Não tem na sua igreja um ministério de libertação. Quantos? Tá. Quantos nunca ouviram falar dessas coisas que o apóstolo Géser falou? Sobre libertação de crianças. A maioria ouviu. Então, o que é importante quando vamos tratar com crianças? Equilíbrio. Porque se nós não buscarmos o equilíbrio da palavra, que na palavra nos ensina que tudo é uma guerra espiritual, amém? Então, o perigo corremos que nós vamos ver demônio em todas as coisas. E aí a gente já vê a criança pequenininha que foi ensinada, está amarrado, está amarrado. Jesus nem falou isso quando aquele demônio estava naquela criança, não é? Então, é importante, nós vamos ensinar sobre libertação, mas é importante ter equilíbrio. Porque, especialmente nesta época, irmãos, tudo que é brinquedo, nós vamos enxergar demônio. E, às vezes, você vai fazendo uma seleção, não sobra quase nada. Mas o importante é as crianças entenderem aquilo que papai falou, senta, explica, e você tem que fazer de uma maneira agradável, porque a mente das crianças hoje andam a 10 na nossa frente. Não é verdade? Diferente quando nós sentávamos com as nossas filhinhas, e elas ouviam, e a gente contava. Hoje você tem que fazer algo acompanhando a mente que é mais precoce. Mas o importante é o equilíbrio. Aí, de repente, quem sabe você que nunca ouviu, ou não tem na sua igreja o Ministério de Libertação, então aqui eu já vou recomendar algo. Não fale de libertação se na sua igreja, se o seu pastor não tem visão de libertação. Amém? Vai você primeiro, vai estudar. Aqui não vou fazer propaganda da missão, não. Mas nós temos na missão Shekinah um instituto de especialização em libertação e cura. Vai fazer, vai aprender, mostra para o seu pastor. Se o pastor concordar, você vai começar a trabalhar com as crianças. Agora, se todos os domingos na escola bíblica você for ministrar libertação, vai ser uma guerra muito grande, primeiro para você, para os ajudantes. Então, vamos ensinar a palavra. No segundo tempo, nós vamos aqui indicar algumas, a APEC, que tem alguns materiais, outras editoras que têm materiais e que você pode desenvolver na classe bíblica. Amém? E a libertação fica onde? Sim, dá muito bem para você ensinar uma história bíblica, ela vai aprender, mas paralelamente você também vai ministrar algo de libertação. Dá para entender o que eu estou falando? Não é só ministração de libertação, vamos quebrar vigo, vamos, mas nós vamos fazer algo paralelo. Porque, irmãos, nós não podemos esquecer, o que liberta é a palavra. Amém? O que liberta a palavra. À medida que ela vai aprendendo a palavra, nós vamos, então, ministrando libertação. E elas vão entender. É um processo. Todo esse momento aqui que foi chocante de libertação, é bom, a gente gosta de chocar, amém? Porque assim levanta aqui um exército poderoso, aguçado, interessado para cuidar de crianças. Porque se não te chocar a palavra, você vai ficar naquela mesmice, não é verdade? Então, pense nisso, que além da escola bíblica que você, ou escola dominical, eu não sei como é na sua igreja, então cada igreja tem a sua nomenclatura.
Mas se você quer ministrar libertação para as crianças, e é importante, é necessário, aqui com isso que você já ouviu hoje, deu para entendermos como as crianças precisam de libertação. E como os pais precisam, porque tudo começa com eles. Mas você pode fazer um seminário de libertação, faça uma programação extra, além da escola bíblica dominical, que eu acredito que é mais no domingo. Algumas igrejas têm a escola bíblica com as crianças aos sábados. Cada um tem o seu programa, mas elas precisam aprender a palavra, para que quando falar de libertação, ela vai entender. Por exemplo, esse material nós temos na APEC. Que ele citou aqui, o livro Sem Palavras. A APEC é antiga, para vocês terem uma ideia, que eu fiz quando eu tinha 16 anos. Então, faz tempo, né? E aqui, no início, tem todo um material para o professor entender como ele vai contar essa história. Você vai dividir em tópicos semanais, aí você vai, junto com aquele que é o líder, no caso aqui é o pastor Aurino, ele vai concordar, os professores vão usar para as idades adequadas, mas o livrinho Sem Palavras começa falando do céu, da obra de Jesus, por isso que é a página amarela. Entendeu? Aí você vai falar, veja como é longa a página amarela para falar. Tudo que Jesus conquistou, por que ele morreu? As crianças ficam, ai, ver Jesus ensanguentado naquela cruz. Muitas nem gostam de ver, não é verdade? As menores, até que elas entendam. Mas você vai explicar. Aí o pecado entrou ali no Éden, vai falar de Adão, de Eva. Olha a cor escura. Não fala cor preta, para não desenvolver um racismo. Bem? Vamos falar a cor escura, tá bom? Porque tem muito branco com um coração escuro e muito moreno com um coração bem clarinho. Então, a gente tem que tomar cuidado com os termos. E o sangue de Jesus, olha quantas páginas tem para você trabalhar, falar o sangue de Jesus. Por que ele derramou? O que ele conquistou? E a criança vai entender. E por causa disso, Jesus morreu, ressuscitou, agora é o coração branquinho, porque somos perdoados. Tudo isso é um material que você... queridos, vocês não estão vendo. Depois eu deixo vocês darem uma olhada aqui, com um monte de polícia ao redor, para que ninguém leve meu material. E aí, olha, a página branca tem bastante coisa para falar. E a vida eterna. No material da PEC, você não vai encontrar a página azul, como aqui quando nós começamos, saiu sem querer o azul, e a gente entendeu para falar da vida abundante aqui na terra, né? Uma vida salva, sem pecado. A criança vai aprender que ela pode viver sem pecar. Porque ela não fica assim, ai, será que eu pequei hoje? Ai, será que eu estou perdoado? Não, ela pode ter uma vida abundante, sem pecar, sem desagradar a Deus, ter o seu coração limpinho, ela vai orar, Deus vai ouvir. Então, tudo isso, mas são lições que você pode trabalhar. Agora, queridos, outra coisa, talvez tenha ministério aqui que não tem esse potencial de mídia. Eu gostei que aconteceu isso, que a mídia falhou, porque às vezes você está com todo o equipamento tecnológico moderno e na hora H falha, né? Não acontece? As festinhas da igreja, de final de ano, a música ia sair não sei o quê, falhou. Você tem que ter uma criatividade com um material extra. Como é que você vai fazer se o seu ministério não dispõe de recurso? Ou se, de repente, é você que tem que preparar o recurso com o seu bolso. Fica caro. Então, nós vamos procurar fazer com material reciclável. Aí, nós falamos aqui no início a cartolina. A cartolina é mole, realmente, o ideal, já que você tem o papel cartão, que pode substituir.
Agora, eu vou te dar uma sugestão mais barata, que você pode usar o papel reciclável, que às vezes ele tem uma cor, que a gente falava palha, né? No meu tempo falava cor de papel de pão. Porque todo o pão na vendinha, quando eu era criança, era daquela cor que vinha enroladinho, no saquinho daquela cor. Então, aquela cor de palha meio escura. Você pode usar, só que qual é a sugestão? Quando você vai usar, use uma folha grande, que seja do tamanho de uma cartolina grande, de um papel cartão, faça letras grandes, para que todas as crianças... Vamos imaginar que, de repente, você tem uma classe de 50, de 30 alunos. Se você faz tudo pequenininho, eles não vão entender tudo. Então, é importante o visual, ou você reúne todo o departamento infantil, você vai ter um visual só, mas com letras grandes. No papel de palha reciclável, faça com uma caneta escura. Né? Vocês viram aqui que nós usamos a cor vermelha, até em uma das apresentações. Não ficou meio difícil de ler? Talvez o melhor cairia ali um preto mesmo. Então, faça um material que você tem que pensar que as crianças vão visualizar. Se você vai usar na classe, é diferente, pode ser metade de uma cartolina. Se você vai usar para todo o departamento infantil, que envolve várias idades, faça o tamanho de uma cartolina, um papel cartão maior, com letras de forma de preferência. Mas o importante é você ter um visual, um material bem elaborado, colorido, bem escrito, que não seja amassado, que as crianças entendam o que você está ensinando e elas leem, porque as letras de forma, até aquela criança que já está começando a ser alfabetizada, ela vai identificando. Amém? Estamos falando com líderes e futuros líderes de crianças. Amém? E pais que, se ficaram aguçados com a libertação, vão procurar saber como é, vão participar, vão fazer curso específico de libertação, porque toda criança precisa de libertação. E, às vezes, os pais não identificam porque não conhecem, os professores não identificam porque não conhecem. E outra, nem tudo em libertação é demônio. Amém? Às vezes é uma doença da alma, que ela tem atitudes como se tivesse endemoniada. Então, nós vamos aprender tudo isso, a experiência que o Senhor vai nos dar, nós vamos identificar. E graças a Deus que o Espírito Santo é aquele que vai à frente do ministério de criança. E ele vai discernir, irmãos, porque quando nós começamos, nós não sabíamos. Mesmo que eu fiz o curso APEC, não tinha esta área de libertação. Mas no desenvolvimento, trabalhando com as crianças, nós começamos a identificar. E, por sinal, foi na Renovada. Foi naquela outro lugar, na rua Luef Green, quando a igreja estava lá. Foi a primeira experiência com crianças que se endemoniavam, que o Géser conta de ver uma criança de 4 anos endemoniada. E os 4 jovens que se dedicavam todas as tardes para cuidar daquelas crianças, vieram pálido pedir socorro, eles não sabiam o que fazer. Então, nós fomos aprendendo com a prática e o Espírito Santo nos ensinando. Não vai à frente sem buscar o Espírito Santo, que a gente bate a cara, se cansa, se estressa e fala, não, esse negócio com criança não dá. Não dá se você for sozinho, mas com o Espírito Santo é tremendo. Eu falei essa semana, papai estava preparando as coisas, eu falei assim, eu estou sentindo tanta alegria, você está sentindo essa alegria? Aí ele ficou me olhando, isso é coisa de mulher, né? É coisa de mulher. Eles não entendem às vezes. E eu estou não uma alegria, porque, gente, falar de ministério de crianças me alegra, porque a gente tem visto o que Deus faz com as crianças.
O Espírito Santo batiza a criança, liberta a criança, cura de traumas, de fobias, de doenças, até de epilepsia, que às vezes é emocional. Se deixa ficar adulto, se torna uma doença. Mas se ela é criança e tem ataques epiléticos, ela pode ser liberta rápido e não vai ficar uma doença com seus neurônios. Então, queridos, não se apavore, porque o Espírito Santo é o melhor professor. Ele está conosco, ele nos ajuda, e graças a Deus que temos as editoras com materiais. Tudo que nós mostrarmos aqui depois, por favor, está gravado. Mostra para o seu pastor. Deixa que ele passe o pente fino, porque aqui tem sugestão de materiais da Assembleia de Deus, até, não sei se quadrangular, algumas coisas que a gente tem aí foi colecionando com o tempo. Então, você tem que olhar detalhes para ver se dentro do material não está algo direcionado à denominação. E nós queremos ensinar para as crianças a palavra. E são sugestões, porque às vezes os professores querem fazer, eles têm boa vontade, mas eles não sabem como. O Espírito Santo ajuda, mas tem a nossa parte. Qual é a nossa parte? Então, nós vamos buscar, pesquisar. E uma das coisas, você que não entendia de libertação, vai buscar. Amém? Porque é importante. Deus abençoe.